Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje eu tô aqui pra falar um pouco sobre fones de ouvido. Eu sei que vocês curtem muito esse assunto aqui no canal e tem um tempo que eu não trago vídeo sobre fones aqui pra vocês. Tem sido mais comum o Ronde e o Jeff gravarem sobre fones de ouvido aqui assim. O que acontece é o seguinte, a gente tava batendo um papo sobre esse assunto e aí veio aquela ideia, por que não gravar um vídeo pra galera comentando sobre os nossos fones de ouvido preferidos, né? Sobre o nosso fone preferido, o fone que a gente mais utiliza e falando por que a gente gosta tanto daquele modelo de fone, né? Eu resolvi inaugurar a série. Eu vou começar falando desse fonezinho que vocês estão vendo aqui na minha mão e como dá pra ver, ele é um fone com fio, né? Ah, Rafinha, mas eu utilizo headphone. Rafinha, eu só uso fone Bluetooth hoje. Calma, meus amigos, podem ficar tranquilos porque o Ronde e o Jeff também vão falar de outros tipos de fone, né? Vamos falar do fone preferido deles em outra categoria, digamos assim. Eu resolvi inaugurar a série falando de um fone de ouvido com fios, porque ele é um fone que eu utilizo demais e já vocês vão entender o porquê disso. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e comenta aqui embaixo se você gostar desse estilo de vídeo, se tiver algum fone que você tem aí ou tá querendo comprar e quer que a gente teste para passar um feedback para vocês, deixa o comentário aqui embaixo porque isso é bem importante, beleza? Esse fone aqui, pessoal, é o Huawei AM13. Muita gente não sabe que a Huawei produz fones de ouvido, mas ela faz fones com bastante qualidade, inclusive. Quando a gente compara com fones de marca como KZ, por exemplo, a gente pode dizer que eles são um pouquinho caros, mas se você comparar com marcas mais premium, os fones têm até um preço legal. Na época que eu comprei ele, né, já faz mais ou menos um ano e meio, quando eu fiz o primeiro vídeo falando sobre esses fones, né, fazendo um unboxing aqui no canal, foi lá em maio de 2018, então já tem mais ou menos um ano e meio que eu tô utilizando esses fones aqui e não quis vender, né, porque eles têm uma qualidade impressionante. Eu acredito que esse fone tenha sido lançado há quase 2 anos atrás e na época existia cupom de desconto na Gearbest para comprar ele, mas no momento ele não está mais disponível na Gearbest, então eu vou procurar em outros sites, ver se eu encontro ele, por exemplo, no AliExpress ou no Geekbuying, e eu sei que você também encontra ele no Mercado Livre a mais ou menos R$120, sai um pouquinho mais caro do que você importar. Eu acho que vale mais a pena você importar esse tipo de fone aqui. O motivo para eu gostar tanto do Huawei AM13, pessoal, é o seguinte. Quando eu comprei ele, né, eles exibiam ali no nome Huawei Bass Earphones, né, ou seja, seria um fone de ouvido intra-auricular, né, um fone do tipo in-ear, que tem um bass aprimorado. E a princípio você pensa assim, a Huawei deve ter mexido um pouquinho ali assim na equalização, quando você usa o fone ele vai ter aquele tum-tum um pouco mais forte. Mas não é isso, pessoal. O motivo para eu gostar tanto desse fone, para eu utilizar tanto ele, é que eu consigo manualmente, através aqui do próprio fone de ouvido, regular ele para um modo normal ou para um modo com bass aprimorado. Como assim, Rafinha? Você faz o que no fone? Você aperta um botão, você mexe no fio e de repente ele aprimora o bass? O que acontece, galera, é o seguinte, né? Nós temos aqui no corpo do fone os controles dele, são controles bem bons, apesar de que eu acho que podia ser um pouquinho mais sensível aqui, no sentido de você passar o seu dedo e já conseguir aumentar e abaixar o volume ou passar a música. Os botões são muito juntos e você sente aqui um relevo, mas é um relevo bem baixo. Então, às vezes, por exemplo, se você quer passar a música, você pegou o fone muito rápido e você acaba aumentando o volume, porque você não conseguiu sentir a divisão entre os botões. Mas isso daí é um mero detalhe. Utilizando o fone aqui assim, né, eu sempre coloco aqui para lembrar onde eu faço a equalização. No caso aqui no lado direito, se você olhar bem, né, a gente possui esses dois pontinhos ali no fone, né? E vocês podem ver que tem como se fosse um tracejado na parte de cima. Isso é um detalhe dos dois fones, né? Ambos os lados possuem isso. E inclusive são fones bem bonitos, né? Com esse detalhe prata, meio metalizado ali assim. Eu achei o fone muito bonito mesmo. Mas nesses dois pontinhos aqui, o que acontece é que quando você segura o fone dessa forma aqui assim, você gira ele aqui para trás ou para frente. E aí quando você gira ali naquele tracinho que mostra na própria cápsula do fone, digamos assim, você consegue entender para que modo que o fone está equalizado. Isso aqui, pessoal, é uma coisa que eu nunca tinha visto em um fone de ouvido. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem outros fones que possuem esse recurso. Mas eu, Rafinha, nunca tinha visto isso em nenhum outro tipo de fone, ainda mais um fone desse jeito, né, que é um fone com fios.
Quando a gente pega ali, por exemplo, headphones, que costumam ter mais tecnologia nesse sentido, é comum você ter um botão ali que você aperta e melhora o bass ou alguma coisa assim. Mas para esse tipo de fone eu achei um controle muito legal. A parte ruim, entre aspas, ruim, né, é que toda vez que você quer mudar do modo normal para o modo bass, você tem que vir aqui, tirar a borrachinha e girar ali o fone e depois colocar a borrachinha de novo. Mas é um negócio que eu achei muito legal. A qualidade fica muito boa, né, porque isso daqui não é um review, tá? Mas falando da qualidade dos fones em si. Ele é um fone muito equilibrado. Os fones da Howie, na verdade, têm essa característica de possuírem um equilíbrio muito grande entre os graves, agudos e médios. Eu comparo, por exemplo, com fones da KZ, porque eu usei muito fone KZ aqui assim. E os fones da KZ, eles também são equilibrados, mas eles possuem um bass bem forte. E ele é aquele bass, digamos que mais aberto. Vem mais de baixo, sabe? Quando tá no teu ouvido, você sente a diferença do bass do fone, mas não é algo que chega a incomodar. Quando você põe no modo bass, não é um modo que incomoda, muito pelo contrário. Ele é bem limpo e ele vai destoar de uma forma bem suave mesmo dos sons médios e agudos. Então eu gostei muito da qualidade desse fone, tanto que eu não quis vender ele, não vou vender esse fone de maneira nenhuma. Uma coisa também que é muito legal nesse fone aqui, pessoal, é que ele é o fone in-ear que mais me agrada, porque ele tem um encaixe simples. Também não sei se vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando você coloca um fone in-ear, comparando mais uma vez com os fones da KZ, dentro do seu ouvido, ele geralmente entra até lá no final. Você empurra ele todo aqui assim. Isso é bom pelo fato de gerar um bom isolamento acústico, mas pra mim incomoda. Se eu fico 2, 3 horas utilizando aquele tipo de fone, eu começo a sentir uma leve dorzinha, uma pressãozinha na minha orelha. E esse fone aqui, ele não chega a fazer isso. Você encaixa ele de uma forma bem suave aqui na sua orelha. Você não chega a ter que enfiar ele lá dentro do teu ouvido, sabe? É só encaixar aqui assim, de forma que ele se acople bem aqui na sua orelha. E encaixando aqui assim, você já vai ter um isolamento de som bacana. Ele não vai gerar aquele isolamento acústico tão grande assim como um fone da KZ, por exemplo, mas o cancelamento de ruído dele é bom. Uma coisa que é muito legal também é que, como ele vai encaixar menos no seu ouvido, principalmente pra mim, que me incomoda um pouco com isso, eu às vezes utilizo ele por 4... Opa, o fone enganchou aqui no microfone. Eu às vezes utilizo ele por 4, 5 horas seguidas quando eu tô viajando, e é bem de boa mesmo pra utilizar. Então, esses aqui são os meus fones preferidos com fio, tá? Mas é óbvio que a gente possui fones aqui muito legais sem fio, headphones também sem fio e com fio também, né? E como eu falei pra vocês, comenta aqui embaixo se você tiver gostado desse estilo de vídeo. Aquele abraço a todos vocês, eu vou ficando por aqui. Valeu!